Olá, professora. Eu sou a Fabiola. Olá, professora, tudo bem? Eu sou o Matheus de Mãe e nesse vídeo a gente vai estar apresentando nossa coleção entomológica dos imaturos, tanto as ninfas quanto as larvas e também as pupas. Bom, então eu vou dar início com os holometábulos. O primeiro que temos aqui é um coró. Podemos perceber aqui que ele tem uma cabeça aparente, pernas torácicas presentes e pernas abdominais ausentes. O que vai definir então que tipo de larva que é essa? É o formato do corpo dela, né? Ela tem um corpo encurvado em formato de C. Então essa larva aqui, ela é do tipo Scarabeiforme, da ordem Coleóptera, da subordem Polífaga e da família Scarabaeidae. Esse tipo de larva, ela vive no solo, então ela se alimenta de fungos e raízes. Então, os danos que ela traz nas raízes faz com que há uma redução da capacidade da planta de absorver água e nutrientes, o que vai reduzir então o desenvolvimento da mesma. Agora temos aqui a larva arame, que é a larva de vagalume. A gente pode perceber nela que ela possui uma cabeça aparente e também possui pernas torácicas presentes. O que vai caracterizar esse tipo de larva é o corpo dela, que é quitinizado, então ele é bem rígido. Então, esse tipo de larva é a larva elateriforme, que ela é da ordem Coleóptera, da subordem Polífaga e pertence à família Elateridae. Esse tipo de larva, ela se alimenta das plantas em geral que estão no início do desenvolvimento. Bom, nessa larva aqui podemos perceber que ela tem uma cabeça aparente, tanto que ela é um pouco mais escura, né, que o restante do corpo. Ela possui pernas torácicas presentes também e também possui um corpo quitinizado. Então, esse tipo de larva aqui é uma larva do tipo carabiforme. Ela é da ordem Coleóptera, da subordem Adéfaga e da família Carabidae. Esse tipo de larva, ela atribui bastante para o controle biológico, já que elas são predadores. Então, ela evita que o grau populacional de pragas no cultivo aumentem. Então, aí ela está presente em citros, goiabeira e em outros tipos de frutíferas e cultivos. Bom, esse tipo de larva aqui, podemos observar que ela possui uma cabeça aparente, mas ela não possui nenhum tipo de perna, nem a perna abdominal, nem a perna torácica. Então, o que vai caracterizar esse tipo de larva é o formato do corpo dela, que ela tem uma breve dilatação aqui. E o corpo dela possui uma segmentação bem acentuada. Então, esse tipo de larva é do tipo cerambiforme, da ordem Coleóptera, da subordem Polífaga e da família Cerambicidae. Esse tipo de larva aqui é larva do serrapau. Eles atacam diretamente no caule da planta. Então, eles formam galerias no tronco, chamado de broqueamento. Então, aqui temos essa outra larva. Podemos perceber aqui que ela tem a cabeça aparente, pernas torácicas presentes e pernas abdominais também presentes, o que vai caracterizar, então, uma larva do tipo Erociforme, que ela é exclusiva da ordem Lepidoptera. Este tipo de larva, ele se alimenta de folhas, então ela traz grandes prejuízos como desfolhamento, né? Que vai reduzir então a produção. Bom, e aqui temos uma pupa, que é uma pupa do tipo livre. Essa daqui é uma pupa de vespa da ordem Hymenoptera. Aqui, nesse tipo de pupa, a gente consegue observar algumas estruturas
do inseto, ainda em pupa, né? Aqui a gente pode perceber a cabeça, que tá bem aparente, e aqui tem umas pequenas estruturas que ainda não dá pra ver bem. Bem aqui. Então, esse aqui é o tipo de pupa livre. Eu vou começar falando sobre a pulpa obtecta, que ela é a pulpa encontrada na ordem Lepidoptera, que é das mariposas e das borboletas. Aqui elas já estariam depois da fase larval, estariam no fim de seu ciclo. Infelizmente, as duas pulpas que eu encontrei, elas já estavam abertas. Essa pode ver que só tem a casquinha mesmo. E essa aqui está um pouco mais inteira. É possível até ver, não sei se vai focar, os gominhos do que seria o abdômen do inseto, que é uma das características da pulpa obtecta, que nela é bem distinto as partes do inseto, que aqui seria o abdômen, e se ela estivesse inteira, era possível distinguir onde seria as asas futuramente, a cabeça e até os olhos. Mas infelizmente essas duas que eu encontrei estavam abertas já, encontrei perto das raízes da cultura do capim e as duas estavam abertas. Mas é isso, esses são dois exemplos de pulpa obtecta que são da ordem Lepidoptera, das mariposas e borboletas. Agora falando das ninfas, que são dos insetos hemimetábulos, começar pela ordem Orthoptera. O exemplo aqui é um grilo, que é da subordem Cifera e da família Grylidae. Bom, todos os insetos que eu estou mostrando eu encontrei aqui em Campo Verde, no Mato Grosso, que é onde eu estou morando agora. E todos também foram no mesmo dia, dia 15 de agosto de 2021. Bom, aqui eu encontrei esses dois grilos. Esse está um pouco maior que esse, então esse já está num instar mais avançado. Mas nele é possível a gente ver que ele possui as pernas posteriores saltatórias, com o fêmur dilatado aqui, possibilitando que ele salte bem. Possui alguns espinhos, umas cerdas nas pernas dele. E aqui não tem asa, né, porque é uma ninfa. As antenas dele são filiformes, ó, bem fininhas e compridas, maiores que o próprio corpo. E o aparelho bucal dele, aqui não dá para ver direito, mas o aparelho bucal aqui dá para ver até os lábios dele. O aparelho bucal dos grilos é o aparelho bucal mastigador, fazendo com que ele seja um inseto de grande importância agrícola por mastigar folhas principalmente de hortaliças, e no caso que eu encontrei foi no capim. E eles também, outra característica deles é que eles têm um hábito mais noturno. Os grilos, quando adultos, por ser da ordem Orthoptera, eles iriam apresentar as asas anteriores do tipo Tegminas, assim como posteriormente eu vou falar da cigarrinha, que também seria do tipo Tegmina. E quando eles se alimentam, é mais comum eles se alimentarem de raízes e tubérculos. E também, quando mais adultos, das partes aéreas da planta. Agora, os três últimos vão ser da ordem Hemiptera, e começando pelo percevejo, pela ninfa de percevejo que eu achei, como é percevejo da subordem Heteroptera. Eu acredito que seja da família Miridae, porque eu procurei alguns exemplos na internet e o mais parecido que eu encontrei também, que era da cultura de pastagens, né, de capim, foi o da família da Miridae. Bom, aqui a gente pode ver, eu encontrei 3 exemplos. Vou dar um zoom para melhorar. São 3 ninfas bem pequenininhas. Vou pegar essa daqui que já está mais separada. A gente pode ver a antena dela é cetácea, é bem comprida. Possivelmente o adulto seria aqueles que apresentam uma antena maior que o corpo. As pernas são todas ambulatórias, porque o percevejo só tem pernas ambulatórias, tanto as posteriores quanto as medianas, quanto as
anteriores, medianas e posteriores, são todas ambulatórias. E outra característica de percevejos é que o aparelho bucal deles aqui não é possível ver, mas é sugador labial tetraqueta, que é a característica, na verdade, da ordem Hemiptera inteira. E eles são pragas, eu encontrei, como eu já falei, no capim, eles são pragas de extrema importância em diversos cultivos, tanto soja, milho, cereais de inverno. Eles vão atacar mais ou o colmo da planta e também as folhas, sugando a sua seiva, e tem algumas espécies também que podem até transmitir doenças, ou também quando elas perfuram uma planta, elas permitem a entrada de bactérias ou fungos. Bom, os próximos dois insetos que eu vou falar, eles são bem pequenos, então eu vou necessitar de um zoom bem maior. Os dois são da ordem Hemiptera, um é o pulgão, o outro é a cigarrinha. O pulgão, que é da ordem, da subordem Sternorhyncha, da família Phididae, e a cigarrinha vai ser da subordem Alcenorhyncha e da família Cicadelidae. Os pulgões aqui, quando eu encontrei eles, eles estavam com a cor bem mais verdinha, mas depois que ficou o tempo no álcool eles deram uma escurecida, que a gente pode ver que eles estão com um marrom bem escuro. Mas enfim, eles são membros da família Aphididae, da subordem Sternorhyncha e da ordem Hemiptera. Esses pulgões, eu tinha falado que todos eu tinha encontrado no capim, mas esses foram os únicos que eu encontrei em outra cultura. Eu encontrei num pé de algodão e tinham milhares, mas eu peguei esses três aqui que estavam estavam melhores, mais apresentáveis para mostrar aqui no vídeo. Bom, a característica do pulgão, a principal, é a presença de sifúnculos, que são aqueles como se fosse uma extensão no abdômen que ele apresenta, que pode ser para liberação de feromônios. E eles podem ser tanto ápteros quanto alados. E se ápteros, as asas vão ser membranosas. E são vivíparos, ou seja, eles não têm a fase de ovo, possuindo assim só ninfa e adulto. Ninfa, como eu estou mostrando agora. E são fêmeas, já que, igual a professora falou na aula, que todos os pulgões encontrados no Brasil são fêmeas, então com certeza esses exemplares aí são fêmeas. Os pulgões são grandes pragas também, tanto de plantas como algodão, que é onde eu encontrei, quanto cereais também, ou em hortaliças como a couve, também são encontrados bastante nessas culturas. E eles são também transmissores de doenças. Quando eles vão sugar o alimento, eles podem depositar o vírus que já está presente no corpo dele, que ele pegou de outra planta infectada. Então, ele pode propagar esse vírus para diversas culturas e diversas plantas. Esse vírus que ele propaga seria a propagação é pelo meio circulativo propagativo, ou seja, ele ia pegar esse vírus de uma planta já infectada e esse vírus ele ia passar pelo corpo inteiro dele, indo para a hemolinfa e depois ficando nas glândulas salivares deles. Assim, quando eles fossem para outra planta para sugar a seiva delas, esse vírus ia aproveitar e ia sair do corpo dele para infectar essa nova planta. Bom, o pulgão também, assim como todos da ordem Hemiptera, o aparelho bucal dele seria o aparelho sugador labial tetraqueta. Só que aqui, como eles são tão minúsculos, não é possível mostrar no vídeo nenhum deles, nem o das outras ninfas também, porque são bem pequenos mesmo. Bom, aqui está o exemplo da cigarrinha que eu coletei. Ela da ordem Hemiptera e a característica dela é que ela apresentaria futuramente, quando adulta, uma asa anterior do tipo tegmina, assim como o grilo, que eu também coletei. E
Os percevejos também são da ordem Hemiptera, só que as asas deles posteriormente seriam, as anteriores seriam do tipo hemiéletro, que é característica, uma das mais importantes dos percevejos. Mas bom, dessa a cigarrinha, essa é da família Cicadelidae, ela encontrei algumas adultas perto dessa. Elas eram de uma coloração mais esverdeada, mas bem claro também. Elas têm um corpo mais fino, assim, mais fino, comprido. A característica delas é que elas apresentam tíbias posteriores com um ou duas fileiras de espinhos. Elas podem transmitir o vírus para a planta quando elas vão se alimentar da seiva da planta. Por isso elas são de extrema importância agrícola. E elas deixam a planta com sintomas como estrias nas folhas e também os entrenós, quando elas atacam culturas como o milho, por exemplo, ficam mais curtos, deixando a planta mais curta do que seria normalmente. Seu aparelho bucal, assim como todos os outros da ordem Hemiptera, é o sugador labial Nessas tetraqueto. três ninfas de Hemiptera, elas vão se diferenciar da seguinte maneira. O percevejo, que é da subordem Heteroptera, da família Myride, ele vai ter o rostro, o aparelho bucal dele, originando-se da parte anterior da cabeça. E já a cigarrinha, que ela é da subordem Alquenorrhynca, o rosto dela vai se originar da parte posterior da cabeça. E por último, da subordem Sternorrhynca, que é o pulgão, o rosto vai estar surgindo entre as coxas anteriores. E o pulgão, a antena dele vai ser uma antena cetácea, pode ser cetácea ou tem alguns que são filiformes também. E elas são mais longas e não tem o filamento apical. E já as das cigarrinhas são antenas bem curtas e são cetáceas e possuem o filamento apical. Bom, professor, então seria isso. Infelizmente a gente não conseguiu encontrar mais uma larva bônus, diferente do que a gente já tinha encontrado. E a pulpa coarctada também, que seria aquela pulpa mais lisinha, que seria a característica da ordem da díptera, né? Das moscas e mosquitos. Infelizmente a gente não conseguiu encontrar. Mas então é isso, professor. Obrigado pela atenção e até o próximo trabalho.